Fala pessoal, tranquilo? Tô aqui com o meu álcool em gel porque o assunto de hoje tem tudo a ver com risco e a gente quer ser aí um investidor que está protegido contra esses efeitos negativos que podem estar derrubando a nossa carteira de ações, certo? A gente está falando aqui, pessoal, que a gente vai fazer um estudo levando em consideração o beta e a gente vai considerar também o dividend yield, ou seja, a gente quer uma carteira que tenha baixo risco e que tenha alta renda passiva, né? Então vamos lá. A gente vai fazer aqui, pessoal, uma comparação de como esse nosso estudo teria saído se a gente tivesse investido lá em 2010 e tivesse mantido esses investimentos até os dias atuais. A gente vai olhar também como teria saído essa nossa metodologia se a gente tivesse investido em 2015 e mantivesse até hoje. E a gente também vai olhar qual seria a nossa carteira se a gente fosse investir hoje, seguindo essa metodologia, beleza? Então a gente tem aqui na nossa planilha o nome do ativo, a classe, CLON ou PN, a liquidez média nos últimos 30 dias. Lembrando que para o estudo de 2010 a gente vai analisar a liquidez de 2010. A gente tem o lucro dessas ações nos últimos 2 anos anteriores ao estudo. Então, novamente, para 2010 a gente vai ter o lucro aqui de 2009 e 2008, o dividend yield do ano, o preço do dia 27/3. Hoje a gente está aí no dia 9 de abril, então esses dados não estão 100% atualizados. Mas a ideia aqui não é te dar o peixe, é te ensinar a pescar. Então, se você quer fazer a sua análise de acordo com esses dados aqui, você pode estar buscando aí a cotação mais atual do seu ativo, beleza? Temos aqui também o preço lá em 2010 e o beta em 2010 também. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é um filtro da liquidez, onde a gente vai selecionar apenas aqueles ativos que têm a liquidez acima de 100 mil. Por que a gente faz isso? A gente quer comprar um ativo para depois a gente poder se desfazer dele, quando tiver bom, né? Imagina você comprar um ativo aí e depois você não poder se desfazer dele. Ele não presta, né? Então é por isso que a gente vai estar colocando esse filtro aí de 100 mil para a gente pegar só empresas com liquidez boa na B3, tá? Só nessa brincadeira que a gente vai estar excluindo mais de 2.000 ações. Esse é um filtro, sim, muito importante para a gente. Esse tipo de análise que a gente faz também, pessoal, ele não leva em consideração nenhum fundo imobiliário, tá? Então ele não serve aí para você que só investe em fundo imobiliário. O outro filtro que a gente vai fazer aqui agora, pessoal, é um filtro para olhar se as empresas ela teve lucro consecutivo nos últimos 2 anos. A gente não é bobo nem nada, a gente quer empresas aí que sejam consistentes nos seus resultados, né? Você pode pegar aí, se você quiser, mais anos, não precisa ser só 2. Eu estou pegando aqui 2 porque foi o que eu achei bom. Mas se você quiser ser mais conservador ainda, você pega o lucro aí de mais anos, tá? A gente vai fazer a nossa exclusão. A gente vai excluir também aquelas empresas que têm payout acima de 100%. Para quem não sabe, pessoal, o dividend yield é uma maneira que a empresa tem de estar remunerando seus acionistas, porque ela reconhece ali que o seu acionista ele tem um papel fundamental na história da empresa e por isso ela remunera ele de acordo com o seu lucro líquido. Mas aquelas empresas que têm o payout acima de 100%, elas estão remunerando seus acionistas acima do seu lucro líquido. E isso não é sustentável para nenhuma empresa. Então, por isso que a gente vai estar tirando essas empresas do nosso portfólio aqui, beleza? Para a gente achar o payout, primeiro a gente precisa achar o dividendo da ação. O dividendo, como que a gente calcula ele? O dividendo, a gente encontra ele pela seguinte forma. A gente pega o dividend yield, divide por 100 e multiplica pelo preço da ação. E aí, o que
vai ser o payout? O payout ele é o dividendo dividido pelo lucro por ação, certo? E aqui a gente já tem o nosso payout de todas as empresas. A gente vai classificar do maior para o menor. E aqui a gente já encontra todas aquelas empresas que pagam mais de 100% de payout, tá? E é essas que a gente vai estar excluindo. Feito isso, a gente vai olhar aqui também as empresas que não tiveram nenhum dado sobre o beta. A gente pegou um beta aqui de 60 meses, ou seja, 5 anos, e se a empresa não representou nenhum dado de beta, significa que ela não estava na bolsa nesses últimos 5 anos, tá? No caso aqui a gente está em 2010, então significa que se ela não apresentou nenhum beta, significa que ela não estava na bolsa lá em 2005. Agora a gente já pode fazer as nossas classificações. Primeiro que a gente vai fazer aqui, a gente vai classificar o nosso dividend yield do maior para o menor, que a gente sabe que quanto maior o dividendo, melhor para a gente. Claro, se a empresa não tiver um payout acima de 100%. Depois de classificar, a gente faz o nosso ranking dessas empresas. Depois disso, a gente vai classificar o beta. O beta, para quem não sabe, pessoal, é uma medida estatística que já foi estudada por muitos acadêmicos aí da área de economia, onde eles chegaram à seguinte conclusão: as empresas que têm um beta menor, elas são menos arriscadas, e aquelas empresas que têm um beta maior, elas são mais arriscadas. Então, por isso a gente vai pegar aí as empresas com menor beta. Então, a gente classifica do menor para o maior. Opa! E faz o nosso ranqueamento aqui também. E aí o nosso resultado, a gente vai somar essas duas colunas, porque a gente não quer aquela empresa que tenha sido boa somente nos dividendos. A gente quer a empresa que ela tenha sido boa, tanto no dividendo quanto em relação ao beta. Então por isso a gente soma, e quando eu faço apenas essa soma simples de um mais o outro, eu não estipulo nenhum peso a mais ou a menos para nenhuma dessas medidas. Então se eu achasse mais importante a empresa ter um beta menor, eu jogaria um peso a mais aqui para ela, beleza? Arrasta para baixo e aqui a gente pega do menor para o maior e a gente já tem o nosso top 10 aqui, se a gente tivesse investindo lá em 2010, tá? Então esse é o nosso top 10. E aqui, pessoal, o que a gente vai olhar? A gente vai ver quanto essa carteira teria rendido se a gente tivesse escolhido elas lá em 2010. A gente pegou aqui as 10 melhores empresas que se classificaram nessa nossa metodologia e a gente vai calcular aqui a rentabilidade. A rentabilidade ela é o quê? Ela é o valor final menos o inicial dividido pelo valor inicial. A gente faz até lá embaixo, coloca em porcentagem. E aqueles dados que não tem, a gente vai ignorar eles, beleza? A gente não vai pesquisar aqui na internet agora não. Eu vou procurar aqui também, pessoal, o Ibovespa, para a gente estar comparando essa nossa carteira com o Ibovespa, tá? A gente vai ver qual foi a performance dela nesse período e vai ver também como teria sido se a gente tivesse investido aí no Ibovespa. Então a gente pegou os dados de 2020 e de 2010. E aí a gente faz a mesma fórmula aqui para ele, né? E olha isso, pessoal. O Ibovespa, nesse período de 10 anos, ele rendeu aí 7%. Então, se você tivesse investido no Ibovespa lá em 2010, hoje você teria uma carteira aí com a rentabilidade de 7% nos últimos 10 anos. Isso não é nada bom, viu, pessoal? A inflação teria comido seu dinheiro vivo. Mas se você tivesse feito essa metodologia na qual eu estou te ensinando aqui agora,
Vamos ver quanto de rentabilidade teria dado. Olha só, pessoal. Olha isso, pessoal. A gente tem aqui uma rentabilidade média de 325%. Isso porque a gente teve aí a Comgás no nosso top 10 e só ela valorizou 1.500%, tá? A gente teve uma empresa negativa aí, que é a Light, mas a gente vê esse resultado incrível de 325% contra 7% do Ibovespa. Então vamos olhar aqui agora em relação a 2015 e 2020. De 2010 a 2020, a gente viu que essa nossa metodologia deu um show no Ibovespa, né? Agora vamos ver de 2015 a 2020. A gente faz todo o processo aqui novamente de liquidez. A gente pega apenas empresas com liquidez acima de 100 mil, porque a gente não quer aquele ativo que você não pode vender ele no futuro. A gente exclui essa porrada de empresas. Esse filtro ele é muito importante. E o legal dessa metodologia aqui, pessoal, é que ela faz parte do Factor Investing. Então você está investindo em evidências, em dados, tá? Você não está achando, você não está supondo, nem nada. Você está simplesmente pegando os números e jogando aí a seu favor. Bom, depois de feito esse filtro da liquidez, a gente faz o filtro do lucro, igualzinho a gente fez aí na nossa análise passada. E aí, pessoal, vou pedir aí um feedback de vocês. Deixe aí no comentário o que você está achando desses conteúdos que eu estou fazendo. Esse é o terceiro vídeo que eu faço, seguindo essa metodologia aí do Factor Investing. E me dá o seu feedback aí. O que você está achando? Está achando que está sendo bom? Estou conseguindo agregar alguma coisa na sua vida? Me dá um feedback aí. A gente vai fazer aqui também a exclusão daquelas empresas que tem um payout acima de 100%, igual a gente fez na última. Então a gente vai calcular primeiro o dividendo. A gente já sabe que ele é o dividend yield sobre 100 dividido pelo preço da ação. E a gente sabe que o payout é o dividendo dividido aí pelo lucro por ação. Então vamos classificar do maior para o menor. E tá aí as empresas que a gente vai excluir, tá? Isso aqui, pessoal, a gente está considerando que a gente está lá em 2015 fazendo essa nossa análise. Então a liquidez é de 2015, o lucro por ação é de 2014, 2013, o dividend yield, ele é de 2015 e o nosso preço aqui ele é de 2015 também, assim como o beta. E por último aqui a gente vai classificar se o beta ele tem algum resultado ou não. E aqui, se o beta não tem nenhum resultado, é porque a empresa ela não estava sendo negociada na bolsa aí em 2010. E aqui a gente já pode fazer os nossos rankings. A gente percebe que a parte da metodologia em si, ela não é muito demorada. O que demora é para a gente fazer os filtros, né? Que a gente seleciona só as top das tops aqui. Então, primeiro a gente classifica as empresas com maior dividendo, que tem um payout abaixo de 100. Depois a gente classifica aquelas empresas com menor beta. Ops, fiz ao contrário aqui. É do menor para o maior. Ixi, pessoal. Só um minuto. Parece que alguns dividendos não foram.
Vamos arrastar aqui até lá embaixo. Pronto. Agora a gente vai fazer o nosso beta aqui. A gente faz o ranking dele. A gente faz até lá embaixo também. Tá tendo uma obra aqui do lado de casa, pessoal. Então vocês me desculpem aí esses barulhos chatos no vídeo, mas tranquilo. A gente não vai deixar isso atrapalhar o conteúdo não, porque o conhecimento é o que interessa pra gente, né? Feito isso, pessoal, a gente já pode classificar aqui do menor para o maior na nossa metodologia aqui do Factor Invest. E a gente já tem o nosso top 10 das empresas. E vamos olhar como que rendeu esse top 10? Qual é a rentabilidade dele? Isso tudo aqui, pessoal, a gente já está levando em consideração o coronavírus, viu? Isso aqui tudo é depois do corona. Então, mesmo com corona, a gente está apresentando aqui a rentabilidade para vocês. E aqui a gente vai voltar lá na planilha para a gente pegar do Ibovespa. Show! Então, pessoal, a gente viu aqui que o Ibovespa ele rendeu 47% nesses últimos 5 anos. Dá um pouco menos aí de 10% ao ano, enquanto que a nossa carteira ela teve uma rentabilidade média aí de 58%, viu? Ou seja, se mostrou superior aí ao Ibovespa mais uma vez. Então, essa metodologia é sim melhor do que o Ibovespa. E você viu aí que você pode estar fazendo ela muito rápido também. A gente teve aqui duas empresas que saíram negativas, tanto a Eternit quanto a Ambev, mas em compensação teve outras empresas que saíram muito melhor, né? E vamos fazer a nossa carteira atual agora? Supondo que a gente vai investir no dia de hoje nessas empresas. Então vamos lá, fazer os filtros aqui de novo da liquidez. Para você que quer começar a investir, quer começar a estudar, pessoal, eu recomendo fortemente que vocês dominem a ferramenta do Excel, tá? Vocês precisam ter intimidade com essa ferramenta para vocês estar fazendo as suas análises aí. O Excel ele facilita muito a nossa vida como investidor. E o Excel tem curso aí na internet gratuito. Você pode estar aprendendo a manusear essa ferramenta de forma muito fácil aí, não tem segredo nenhum. Você só precisa ter intimidade mesmo para você conseguir economizar seu tempo, né? Agora a gente vai fazer o nosso filtro do lucro. A gente vai pegar só empresas que teve lucro consecutivo nos últimos 2 anos, ou seja, 2019 e 2018. Mais uma vez, pessoal, se você quer pegar aí o lucro de 2017, 2016, 2015, 2014, você pode ficar à vontade. Você está sendo mais conservador do que eu estou sendo aqui, viu? A gente fez o nosso filtro, depois a gente faz o dividend yield. Dividendo, aqui temos também o payout. E o dividendo, a gente já está cansado de fazer ele. A gente sabe que ele é o dividend yield dividido por 100 vezes o preço da ação. E o payout a gente também sabe que é o dividendo dividido pelo lucro. Aqui a gente vai colocar em porcentagem todas aquelas que tiverem mais que 100%.
vai sair fora da nossa análise. A gente não quer empresa suicida aqui, né? Beleza, pessoal. Vamos então pegar o beta aqui. Empresas que não apresentarem nenhum valor de beta, a gente vai excluir também. Ou seja, as empresas que não estavam sendo negociadas aí em 2015 não vai fazer parte da nossa análise. Como o próprio Warren Buffett fala, ele não pega nenhuma empresa que fez IPO e ele recomenda isso também, que você não pegue nenhuma empresa muito recente na bolsa. Se ele está falando isso, se ele está sugerindo isso, quem sou eu para não seguir, né? Então a gente classifica o dividend yield aqui do maior para o menor, faz o nosso ranking. Depois a gente classifica aqui o nosso beta do menor para o maior, faz o ranking mais uma vez aqui. E a gente já tem o nosso Factor Investing, onde a gente pega as empresas que se deram bem nessas duas análises aí, tanto do dividend yield quanto do beta. Então vamos ver aqui, pessoal, o que a gente teria. A gente teria aí a Transição Paulista, a Whirlpool, Brasil Agro, a Merck Brasil, CLC Agrícola, Grasotin, Ferbasa, BB Seguridade, Metisa e Petenaut. E o próprio criador dessa metodologia, galera, ele fala o seguinte, que se você quer excluir alguma dessas empresas que está no seu top 10, por exemplo, sei lá, Ferbasa, eu acho que é uma empresa de commodity aí, eu não quero ela no meu top 10, porque a gente está num momento complicado do país. Simples, você tira ela do seu top 10 e você passa a 11ª do seu top 10, tranquilo? Então é isso, me diz aí se você acha que eu deveria ter colocado algum outro indicativo nessa minha análise, se eu deveria ter dado algum peso ou para o beta ou para o dividendo, e qual a sua opinião sobre esse tipo de estratégia. Deixa no comentário aqui embaixo, dá aquela curtida, inscreve aí no canal e vamos compartilhar esse conhecimento com mais pessoas, beleza? Tamo junto,